Oportunidade que Deus me concede nesta manhã. E eu quero ler com você alguns versículos de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E Acabe informou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e que matara a espada todos os profetas de Baal e dos templos de ídolos. Então Jezabel enviou a dizer a Elias por meio de um mensageiro: Assim me façam os deuses e ainda me acrescentem, se amanhã a esta hora não puser a tua vida como a vida de um deles. Essa palavra essa história é a história do profeta Elias. E no Antigo Testamento tem várias histórias de vários profetas de Deus. Profetas eram homens que Deus levantava, homens simples, homens do povo, para entregar a palavra de Deus, a palavra que Deus queria para o seu povo. Só que muitas vezes, gente, o que nós precisamos ouvir, nós não queremos ouvir. A nossa carne não quer ouvir, o nosso eu não quer ouvir. E na verdade, Elias ele entra na história do povo de Deus no momento em que o rei de Israel ele se volta totalmente para sua esposa, as vontades da sua esposa, a forma da sua esposa de agir, as suas paixões, as suas ideias, ao seu querer. E Jezabel era a figura de uma mulher muito forte. Jezabel era a figura de uma mulher que trazia intimidação. Jezabel era a figura de uma mulher que manipulava. E Jezabel era uma mulher que ela não conhecia a palavra não. Não tem jeito. Jezabel era uma mulher que ela não sabia o que era limite. Jezabel, ela não tinha freios. E Jezabel, ela sempre fazia o que ela queria. E a Bíblia diz um pouco atrás que Jezabel, ela mata os profetas de Deus. Muitos profetas de Deus, o mal, o maligno, porque tudo que é maldade, tudo aquilo que tem ódio, que tem maldade, que tem divisão, que tem perseguição, é da carne e é do mal. E eu tenho entendido que quando nós não nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, quando nós não submetemos ao Espírito Santo de Deus, a sua direção, ao que Ele quer, nós estamos totalmente submetidos a outro espírito, à nossa carne ou ao mal. E quando a gente está submetido à nossa carne, automaticamente nós estamos à mercê do espírito que opera no mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno, ele jaz na maldade. E Jezabel ela se levanta como uma figura, como uma figura que ela era altamente dominava. Ela dominava o rei, ela dominava o seu esposo. E o rei ele faz concessões, ele se casa com aquela mulher e ele é dominado por ela. E eles vão vivenciando situações de coisas que eles desejavam, coisas que eles queriam e que eles não podiam ter, mas aquela mulher tomava a frente, aquela mulher ela usava da sua artimanha, da sua sagacidade, da sua astúcia. E aqui eu lembro um versículo da palavra do Senhor que diz assim que os filhos das trevas, eles são mais sábios que os filhos da luz. Eu posso deixar depois para você o endereço desse versículo nos comentários. E Jezabel era essa mulher. Jezabel ela entra e ela domina totalmente a personalidade do seu marido, que era o rei. Ele era o rei, mas ela que estava por trás, manobrando, manipulando com sua maldade, fazendo o que ela queria. E ela levanta profetas para sentar à mesa com ela, pessoas que ela alimentava, pessoas que ela dava dinheiro, que profetizavam na vida dela, mas que profetizavam conforme ela queria, conforme o desejo do coração dela. E muitas vezes é esse tipo de gente que na nossa vida nós temos chamado para perto de nós. Gente que nos bajula, gente que profetiza conforme as inclinações carnais
egoístas do nosso coração. E Jezabel ela se levanta, e além de levantar esse tipo de gente para profetizar de acordo com o que ela queria, ela mata os servos de Deus, ela mata muitos profetas. E Deus levanta um homem chamado Obadias, e Obadias esconde alguns profetas. Não foram todos. Então eu aprendo aqui nessa história que no reino de Deus existem perdas. Que Deus, na sua soberania, ele permite que servos de Deus sejam mortos, perseguidos, injustiçados. E eu me lembro aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estão em iminente estado de morte. E eles falam, olha, se Deus quiser nos matar, permitir que a gente morra, nós vamos morrer. Mas nós não vamos nos prostrar diante desse sistema, que hoje para nós poderia ser um sistema de moralidade, um sistema de ver injustiça e não fazer nada, um sistema de partidarismo, um sistema de suborno, um sistema de disputa, de coisas que não agradam a Deus. E aqueles 3 homens são a prova da coragem de se levantar e falar, não, nós cremos num Deus que se Ele permitir que a gente morra por amor a Ele, para não se macular com essas coisas de errado que estão acontecendo, com essa idolatria, com essas coisas de errado que nós estamos vendo, nós vamos morrer. Então eu quero te dizer que eu não sei que evangelho que as pessoas têm pregado para você, mas a verdade é que no evangelho de Jesus, os servos de Deus eles morrem, os servos de Deus eles são injustiçados. Deus permite. Não foram todos que morreram. Elias não morreu, Obadias escondeu alguns profetas que não morreram, mas a verdade é que Deus permitiu que Jezabel matasse muitos dos profetas do Senhor. Porque a nossa carne, o nosso coração enganoso, não quer ouvir a verdade que Deus tem para nos falar, para quebrar esse coração duro, pecaminoso e inclinado que nós temos para fazer as coisas que não agradam a Deus. E Deus levanta Elias. Deus levanta Elias para dizer, Elias, está tendo muita idolatria. E o líder é um homem que ele aceita a idolatria. É um homem que ele tem se inclinado, ele tem aceitado, ele tem sido conivente com a idolatria que a mulher dele trouxe. E eu vou agir. E Elias ora, e Elias se levanta na autoridade. Sabe por quê, gente? Como servos de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem foi chamado como discípulo de Jesus, quem foi comissionado, ele tem autoridade de Deus. Ele tem autoridade. E essa autoridade é reconhecida no reino espiritual. Então Elias ele levanta e ele proclama que não haveria chuva. E fica muitos anos sem chover. Mas a verdade é que o tempo passa e Deus fala novamente com Elias. Deus fala, Elias, eu vou mandar chuva. Eu vou reverter esse quadro de seca, de escassez, de coisas mortas, né? Porque sem água os animais perecem, as plantas perecem, a natureza perece. E Deus resolve restaurar isso. E Deus avisa a Elias e pede para Elias ir até Acabe e falar isso para Acabe. Só que antes de Deus mandar chuva, antes de Deus mandar o renovo, porque a chuva ia trazer o renovo da natureza, o renovo da colheita, o renovo dos animais, do ambiente, o pecado, a idolatria do povo precisava ser confrontado. E o povo precisava escolher se verdadeiramente eles gostariam, eles queriam voltar para Deus. E Deus usa o seu profeta para confrontar o povo. Deus usa o seu profeta para desmascarar a idolatria de Israel. Deus usa o seu profeta para que Deus pudesse manifestar e eles pudessem ver com seus olhos que só existe um Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Israel. É o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E quando Deus manifesta e aqueles profetas de Jezabel são assassinados por Elias, e Deus visita aquele lugar com chuva,
A Bíblia diz que Acabe conta para Jezabel o que tinha acontecido. E Jezabel se levanta, mas eu fico pensando que aquela intimidação de Jezabel mandou um recado para Elias. E muitas vezes na nossa vida os recados têm chegado no nosso ouvido para nos intimidar. A maledicência, o inimigo tem feito chegar ao nosso ouvido palavras que tentam nos paralisar, que tentam nos intimidar. E não é uma carga só humana de palavras, mas o mal está por trás daquela palavra. O maligno está por trás daquela palavra para nos intimidar e nos parar. E eu tenho percebido que um dos grandes inimigos do povo de Deus e o inimigo que se levantou contra a vida de Elias, através daquelas palavras, foi o medo. E muitas vezes nós temos dado ouvidos para o medo. Algo que a gente ouve falar. E aquilo tem uma carga negativa, espiritual, maligna, demoníaca, tão forte que a gente quer morrer. A gente desiste, a gente cansa, a gente perde, a gente se perde e todos os nossos sonhos, todos os propósitos que Deus colocou no nosso coração, eles são aniquilados. A gente se perde no medo. E eu vim aqui para te dizer hoje que Deus quer fazer você vencer esse inimigo que se chama medo. Eu não sei quem é você, não sei quando você vai ouvir esta palavra. Mas a verdade é que Deus quer te fortalecer. E Deus quer que você vença esse inimigo que se levanta contra a sua vida, que é o medo. Medo de falar o que Deus quer que você fale, medo de tomar as atitudes que você precisa tomar, medo de renunciar ao pecado, à idolatria, a práticas que não agradam a Deus, a medo da intimidação, medo do que você ouve falar. E Elias, ele sucumbe de algo que alguém manda dizer, um recado que ele recebe. Só que por trás daquela mulher havia malignidade. Por trás daquela mulher havia um espírito de alguém que dominava. O espírito maligno por trás de Jezabel. E Elias vai embora. E Elias deseja morrer. E a Bíblia diz que Elias, ele ora, fala: Deus, eu quero morrer. Eu estou cansado. E eu sei que durante o ano de 2021, muitas vezes eu vim aqui falar sobre Elias. Mas especificamente eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração semana passada sobre como nós fazemos para a gente vencer o medo. E eu aprendo aqui com a história de Elias. Elias chega para Deus e ele fala, ele derrama a alma dele, ele fala para Deus o que ele está sentindo. E ele fala para Deus: Deus, o teu povo é idólatra, o teu povo parou de te adorar, o teu povo destruiu os altares, eu sou um profeta do Senhor, um profeta zeloso, eu sou alguém que faz a tua obra, alguém que é zeloso pelo Senhor, eu sou teu servo, mas eu estou cansado, eu quero morrer. E muitas vezes na nossa vida, a gente acha que é algo humano e não é algo espiritual. E os ataques espirituais que a gente sofre, nós precisamos vencê-los, contra-atacar com armas espirituais. E a Bíblia diz que Elias, ele ora a Deus, ele conversa com Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor prepara para Elias uma comida, uma água para ele beber e uma comida para ele comer. E eu quero te dizer que se você tem estado nesse lugar, no seu coração, na sua emoção, como Elias, de cansaço, de desânimo, de medo, de intimidação, você desistiu até de viver, você acha que pela idade que você tem, Deus não tem mais nada para você fazer. Se você está nesse lugar, eu quero te dizer que Deus é um Deus provedor. É Jeová Jireh,
é pai que cuida. E Deus providenciou para Elias uma comida, e Deus providenciou para Elias água, e ele comeu aquilo e ele dormiu. E mais uma vez, ele foi despertado, e Deus quer nos despertar. Deus, ele sabe da nossa fraqueza, Deus sabe da nossa debilidade, Deus sabe que nós somos carne e que como carne nós precisamos dormir, nós precisamos comer, nós precisamos beber água, nós precisamos descansar, nós precisamos ter um renovo no nosso corpo físico, nós precisamos estar bem porque nós somos corpo, alma e espírito. E Elias, ele dorme, ele descansa, e Deus fala para ele: Elias, come essa comida, porque com a força dessa comida, a caminhada vai ser longa. E eu quero te dizer que mesmo se as situações que você tem vivido, os recados que o inimigo tem enviado para você através de pessoas que se deixam usar por ele na maledicência, que tem te intimidado, que tem tirado de você a potencialidade para você estar à frente da obra de Deus, fazendo o que Deus te chamou para fazer, Deus quer trazer para você renovo. E que através da vida de Elias, eu aprendo muitas coisas. E Deus fala para ele: Elias, você quer morrer, mas eu quero te dizer que você tem uma caminhada longa. E eu quero liberar essa palavra para a sua vida nesse dia. Deus tem uma jornada longa para você. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para que você obtenha o fim que você deseja. E qual é esse fim que você deseja? É aquele sonho, é aquele propósito que Deus colocou no seu coração para você desenvolver para Ele, para a glória dEle. É esse propósito que vai prevalecer, esse propósito que vai se concretizar, porque é o sonho de Deus que Deus colocou no seu coração. E Deus falou para Elias: Elias, come, porque a jornada é longa. E a Bíblia diz que Elias saiu andando para o deserto. Ele foi em direção ao monte do Senhor. Ele foi em direção à presença do Senhor. E eu quero parar aqui para ler um versículo apenas de 1 Reis 19:11, que diz assim: Ele lhe disse: sai e põe-te em pé no monte, na presença de Deus. A saída, a direção que Elias teve foi depois de dormir, depois de comer, depois de se fortalecer, ele caminhou. Deus deseja que você caminhe na sua força, na sua velocidade, no deserto. Sabe por quê? Porque nós estamos no deserto. Em direção ao monte. Que é isso? Em direção à face do Senhor. Buscar a face de Deus é muito mais do que uma simples oração. É algo que é intenso e é algo que a gente busca até encontrar. E Deus quer chamar a sua igreja, a sua noiva, para a gente viver nessa dispensação. A gente caminhar nesse deserto 40 dias, 40 noites, na dispensação do Espírito Santo, nos fortalecendo no deserto, em direção ao monte. Que monte, Francislene? A presença de Deus, a face de Deus. Estando na dispensação de ouvir o que Deus quer. E Elias foi se fortalecer, indo para a presença de Deus. E sabe como que a gente se fortalece? Indo para a presença de Deus. É porque na presença de Deus a nossa fé é fortalecida. A nossa fé. E sabe como que a gente vence o medo? Usando a nossa fé. Abacuque era um profeta de Deus e um dia ele fala: eu me colocarei na minha torre de vigia e eu observarei e eu me atentarei e eu vou direcionar todas as minhas percepções para entender, para captar o que Deus quer me dizer, que resposta que ele vai me dizer. E Abacuque fala que o justo, ele viveria pela fé. E no Novo Testamento, a mesma palavra é dita, que o justo, ele viverá pela fé. E o maligno, ele quer
que é o inimigo das nossas almas, quer gerar no nosso coração um medo, um pavor, um pânico, uma intimidação. E isso são inimigos. E nós só vamos vencer se nós colocarmos a nossa fé em ação. E Elias, ele caminhou para a presença de Deus. E você só vai vencer o medo, a intimidação, a vontade de morrer, a vontade de desistir, se você correr, caminhar, marchar pelo deserto, em direção à presença de Deus no monte. E Elias ficou ali naquele lugar. E vários fenômenos aconteceram, fenômenos sobrenaturais. Mas Elias, ele entendeu que a presença de Deus estava naquele cicio tranquilo. E ele cobre a sua cabeça. E ele escuta o que Deus tinha para falar. Então você só vai vencer o medo quando você se colocar nesse caminho e ouvir o que Deus tem para te dizer. Que voz você tem ouvido? A voz da maledicência? A voz da intimidação, do maligno, dos demônios que têm usado pessoas para te trazer recado? Porque o que bloqueou Elias foi um recado. Ela nem foi. E Deus fala, Elias, você vai ungir 2 reis. Você vai ungir um homem no seu lugar. Então, irmãos, nós não podemos abandonar a obra de Deus de qualquer maneira. Nós precisamos formar liderança. Nós precisamos treinar pessoas, porque a obra de Deus continua e nós vamos passar. Nós não podemos centralizar as coisas. Nós precisamos formar líderes e líderes servos. E Deus falou isso para Elias. Elias pôs um ponto final, Deus não pôs um ponto final. E eu já falei isso aqui esse ano, que quem põe o ponto final é Deus. O homem não põe ponto final, não. Jezabel quis pôr um ponto final na história de Elias. Mas Deus não pôs um ponto final. Deus tinha para Elias uma jornada longa, e Deus tem para você uma jornada longa. Por isso que no começo desse vídeo eu cantei, quem vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? O valente de Deus, o guerreiro de Deus, o discípulo de Jesus, ele luta as guerras de Deus. E quais são as guerras de Deus? Resgatar as almas que estão perecendo nas trevas, que não têm força, que estão perdidas, que estão tampadas no seu entendimento, porque o inimigo cegou o entendimento para que eles não entendam, para que eles não creiam. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantar como guerreiros. E nós só vamos prevalecer se nós andarmos os 40 dias no deserto, direção ao monte do Senhor, para buscar a face do Senhor, para buscar a palavra que Deus tem para nós. E a palavra que Deus tinha para Elias era a caminhada, a jornada é longa, que era para ele ungir 2 novos reis. Deus é que peleja as nossas guerras. Então, Elias, ele foi fortalecido, ele foi reinserido. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E Deus fala para Elias, Elias, você vai voltar por esse caminho, pelo deserto de Damasco, volta. E muitos de nós não queremos voltar. Nós não queremos voltar nos nossos relacionamentos, nós não queremos perdoar, nós não queremos correr a 2ª milha, nós não queremos ceder. E Deus te fala nesse dia, volta. E talvez não é nem um lugar físico, talvez é um lugar espiritual. Volta a jejuar, volta a fazer propósito comigo na minha presença, de 40 dias de oração, de 40 dias de jejum, de 40 dias de madrugada na minha presença. Busca a palavra que procede da minha boca e sai da dimensão do horizontal. Sai da dimensão de ouvir o inimigo te afrontar através de recados que você escuta. Elias venceu o medo, a intimidação, a depressão, o cansaço, o desânimo, daquela força negativa que veio para destruir ele através do recado daquela mulher que se deixava usar. E ele venceu porque ele obedeceu, porque ele foi para o deserto, porque ele se levantou, porque ele marchou, porque ele ouviu o que Deus queria e porque ele voltou
pelo caminho que Deus mandou ele voltar. Então o justo, ele viverá pela fé. E fé é prática. E nós vamos vencer se nós colocarmos a palavra do Senhor em prática. Se nós, como Abacuque, nos colocarmos na torre de vigia, torre é um lugar alto. Torre é um lugar que a gente está sozinho, que a gente está separado. Mas a gente está atento, com os nossos sentidos todos alertas, para perceber o perigo, para perceber qual a mensagem, qual a resposta que Deus tem para nós, para que a gente possa notificar, para que a gente possa mostrar, para que a gente possa dizer para o povo de Deus. Então eu quero te chamar nesse dia, desperta em nome de Jesus. Eu moro em Anápolis, Goiás, e o desejo do meu coração e a minha oração que Deus desperte todas as igrejas da cidade de Anápolis para orar, para fazer vigília, para reunir em oração juntos, é para a gente reunir, para a gente orar junto, orar. É claro que nós precisamos ter uma vida de oração individual, mas nós precisamos orar junto. E Deus foi desconstruindo dentro do coração de Elias coisas que não eram verdades, porque ele se sentia sozinho. E quando nós estamos sendo afligidos pelo maligno, nós nos sentimos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Deus fala para Elias, Elias, tem 7.000. Tem 7.000 que me servem, tem 7.000 que não prostra diante do eu, não prostra diante do dinheiro, não prostra diante da honra humana, não prostra diante do seu querer. Deus quer nos levar para um lugar que a gente não se prostre. Em primeiro lugar, diante do nosso eu. E diante de outras coisas que nós temos visto no arraial do Senhor e que Deus não está agradando. E Deus não está agradando. Deus deseja que a gente busque a face do Senhor. Que nós, como igreja, a gente se reúna para orar. É para orar. E a gente pare de dar ouvido às palavras que geram em nós medo. Porque o medo, gente, ele nos paralisa. O medo quer nos paralisar. É um inimigo. Mas Deus quer que a gente viva pela fé. E viver pela fé é se sujeitar a Deus, ouvir o que Ele tem a dizer e pela fé obedecer, e pela fé voltar, e pela fé marchar. Eu não sei se eu me fiz entender, mas se eu sentir novamente a necessidade de falar dessa palavra, eu falarei. Eu sei que esse ano eu falei sobre Elias várias vezes, mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Deus quer que a gente peleje as guerras dele, mas Deus quer que a gente, depois de lutar as batalhas do Senhor, em prol das vidas serem resgatadas do reino das trevas, nós permanecemos inabaláveis. Elias tinha vindo de uma peleja, Elias tinha vindo de uma guerra, mas Elias, ele quase sucumbiu ao medo. E Deus quer que a gente permaneça inabalável. E inabalável nós iremos permanecer se nós vestirmos toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, cinto da verdade, couraça da justiça. E calçar aos pés com o evangelho da preparação, com o evangelho da paz, o evangelho da paz, não o evangelho da guerra, o evangelho da paz. E eu quero só dizer algo aqui, para finalizar. Há muito tempo, há muitos meses, eu tenho lido a palavra de Deus e tem saltado aos meus olhos o entendimento que Jesus quer que a gente fale a verdade uns com os outros. Jesus nos chama para que a gente fale a verdade uns com os outros. Jesus quer que a gente fale a verdade uns com os outros. E eu quero conclamar a igreja do Senhor Jesus para que a gente possa orar. Orar sozinho, orar uns pelos outros e orar junto.